Notícias de quinta-feira no Girassol. O jornal acompanha em destaque os casos de malária que aumentam em grande escala no Hospital Municipal de Cacoaco. Kina, boa noite. Boa noite, Simeão. Temos também outros títulos para hoje, que passam pela realidade em bairros da província de Cabinda, que lidam com a falta de água há 10 anos. Petróleo no mercado internacional, com preço abaixo da média aprovada no Orçamento Geral do Estado. Mudanças nos conselhos de administração de empresas públicas do setor dos transportes. E iniciativas que visam fomentar o empreendedorismo e gerar mais postos de trabalho. Contas e dívida de empresas que comprometeram-se com a segurança social dos funcionários. Olá, boa noite. Bem-vindo. Aumentaram os casos de malária no Hospital Municipal de Cacoaco, uma das localidades de Luanda com grandes deficiências de saneamento básico. Mulheres e crianças lideram a lista de diagnósticos, segundo a direção clínica da unidade, onde também não é suficiente o número de médicos disponíveis. Dos bancos de urgências às consultas externas, a malária continua a ser a maior causa de preocupação de entrada e saída de pacientes no Hospital Municipal de Cacoaco, que comporta mais de 8 serviços de especialidade, nomeadamente maternidade, medicina geral, pediatria, ginecologia, cirurgia, ortotraumatologia, nutrição, entre outros serviços. Nesse momento, a preocupação é com os doentes que têm malária, né? Malária e os traumas. É o que mais preocupa. Trauma temos aí em média de 40, né? Malária com positividade temos aí em média de... pode ser, há dias que chega até 100, mas tem dias que temos aí 40 casos, 50 confirmados, em mais de crianças. Apesar do aumento de casos de malária nesta unidade hospitalar, os profissionais estão agora preparados para atenderem a demanda depois de terem recebido fármacos provenientes do Ministério da Saúde. Nós recebemos fármacos antimaláricos e não temos dificuldades com fármacos para tratamento da malária. Nesta altura, o hospital tem condições suficientes, tanto fármacos injetáveis como por via oral, para tratar todos os casos de malária que ocorrem a essa instituição. O bebê está com problema de tosse, febre alta e problema de respiração. Ele já tem tido essas recaídas. Apesar do grande fluxo de doentes, todos os doentes são atendidos. Cheguem à unidade o mais cedo possível. A unidade tem um serviço de permanência 24 horas para atender todos os casos que chegam à instituição. O hospital tem capacidade para internar cerca de 170 pacientes, porém, muitas vezes, este número é ultrapassado devido ao elevado índice de pacientes internados. Entre os serviços clínicos, a pediatria é um dos mais solicitados. De acordo com os dados das últimas 24 horas, o Hospital Municipal de Cacoaco, por sinal a maior, registrou 227 casos, com maior realce para a malária, que continua a liderar o quadro de enfermidade. Ainda sobre a malária, na província do Ambo, os registros apontam para a média de uma morte por semana. A nossa equipa sabe que diariamente o atendimento de pacientes com esta doença no principal hospital da região varia entre 10 a 12 pessoas. Uma morte por semana é o registro dos casos de malária que dão entrada no Hospital Geral do Ambo. São 10 a 12 pacientes que acorrem diariamente ao banco de urgência da maior unidade sanitária da província. Ednogildo Sachucal, médico interno, fala destes casos e do número de internados neste momento. Temos internados 11 doentes, 6 doentes na medicina mulher, na secção de medicina mulher, e 5 doentes na secção de medicina homens. E a média de internamento que nós temos tido de atendidos, que entram principalmente no banco de urgência, são de 12 doentes, uma média de internamento ao longo dos meses ou diariamente de 4 doentes. E semanalmente temos tido um registro de aproximadamente um óbito semanal. Alguns pacientes, já em fase de recuperação, admitem que estão a receber o melhor atendimento e aguardam apenas pela alta médica.
Estou sentindo bem. O atendimento aqui, como é que está sendo? Está sendo bem. Marália combateram, se passou. Depois veio mais o problema da urina. Na urina também combateram, passou. Assim hoje, esse que foi que está pálida através de falta de sangue. A prioridade na triagem do banco de urgência depende do estado e a gravidade de cada paciente. Dependendo da gravidade, temos a sala, duas salas de emergência, dos homens e das mulheres. E depois de uma recuperação, faz o primeiro socorro. Depois de recuperar, então, o doente é transferido ou na medicina homem ou mulheres. Neste momento, outra preocupação dos profissionais de saúde no Hospital Geral do Huambo prende-se com o quadro clínico de alguns pacientes que colocam em risco as suas vidas por conta da automedicação. O Ministério da Saúde descarta a possibilidade de ter que acontecer uma nova greve de médicos no país. E garante também que as preocupações apresentadas pelo sindicato estão a merecer o devido tratamento e algumas já estão ultrapassadas. Os principais problemas de saúde pública em Angola estão identificados. Neste quesito, a malária lidera a lista de preocupações. Só neste início de ano, por exemplo, a província de Luanda contabiliza mais de 40 mil casos da doença. É por conta destes números que o Ministério da Saúde admite preocupação com a doença causada pela picada do mosquito. Temos de ser realistas, é da patologia que causa mais mortes, mas também tem solução. Portanto, começa sobretudo nos determinantes de saúde. Da nossa parte, nós estamos a fazer o que é possível. Vamos dar uma particular atenção ao combate às larvas e vetores, sobretudo no domínio do programa comunitário e também, portanto, a comunicação em saúde. Nós temos que informar a população de como é que se transmite. No mês de fevereiro, em conferência de imprensa, o presidente do Sindicato dos Médicos Angolanos acrescentou à lista de inquietações patologias como as diabetes e a insuficiência renal. O país não tem mais do que 20 médicos especialistas em endocrinologia, que é a especialidade que trata dos diabéticos, das doenças endócrinas. O país não tem mais do que 250 médicos especialistas em cardiologia para 32 milhões de habitantes. Em 2021 e 2022, os médicos angolanos paralisaram os trabalhos de forma faseada para exigir ao governo a melhoria de salários, condições de trabalho e outros pontos constantes de um caderno reivindicativo. Este ano, os médicos admitiram a possibilidade de levantar a suspensão da greve. Todavia, o secretário de Estado para a Saúde Pública garante que não há risco de uma outra greve dos profissionais. Nós temos tido um diálogo permanente e muito profícuo e ultrapassamos a maior parte das questões e eu acho que estamos numa fase estável. Também, portanto, o decreto presidencial, o último decreto, portanto, responde a muitas necessidades da classe, nomeadamente em termos de incentivos de isolamento, e aí estão contemplados todo tipo de incentivo, de forma que o médico, portanto, tenha um aumento muito substancial de salário. Portanto, para além disso, há os incentivos sociais, que é, portanto, a possibilidade de acesso à casa, portanto, com maior facilidade. No final, portanto, vão permitir a fixação, a retenção do médico, principalmente em áreas recônditas e que tanto dará uma maior cobertura, portanto, à nossa população. Carlos Alberto Pinto de Sousa explica que a formação dos profissionais de saúde figura na lista das preocupações do setor, daí que anuncia um programa de formação de caráter nacional. Vamos dar formação sem ter de movimentar o recurso humano. Portanto, ali onde já existem profissionais, nós vamos ter que formar para depois, naturalmente, tanto poder implementar as ações nessa área. Seguimos para Cabinda com o retrato de 3 bairros dos mais antigos da província, onde o acesso à água para as famílias é ainda um problema. É uma realidade que os munícipes enfrentam há mais de 10 anos e ao longo deste período o que prevalece, com todos os riscos, é o consumo da água imprópria.
Há mais de 10 anos que os moradores do bairro Chiueca, nas zonas dos Coqueiros, Cristombonde e Lubendo, não consomem água tratada. De acordo com os moradores, a situação já dura há muitos anos e é do domínio da direção da empresa das águas em Cabinda. Por conta disto, o consumo de água não tratada que vem dos poços é uma realidade. A população afirma que o consumo de água imprópria tem estado a causar graves problemas de saúde, sobretudo nas crianças. Estamos a sofrer, a puxar água mesmo, estamos a sofrer muito. Aí vê criança quando bebe diarreia, para no hospital. Nós precisamos mesmo de torneira aqui mesmo. O mesmo problema é constatado nos bairros Mbaca, São Pedro e Povo Grande, onde os moradores mostram-se preocupados com o consumo de água não tratada, sobretudo nesta época chuvosa. A população pede a intervenção urgente das entidades competentes a fim de se ver a situação de água resolvida nestes bairros. Bem, às vezes faz mal, pior quando temos muitas chuvas, as cacimbas enchem, as águas sem tratar a água, faz mal. Bom, neste momento ainda estamos a depender das cacimbas porque o governo ainda não fez uma instalação nessas áreas e nenhum pedido, e estamos aqui sempre ajeitando com as nossas águas da cacimba. O presidente do Conselho da Administração da Empresa das Águas em Cabinda, João Batista Frank, disse que a reclamação das populações é legítima porque reconhece que o fornecimento não satisfaz o consumo dos cidadãos. Atualmente, a empresa hoje tem uma capacidade instalada, estamos a falar nos 4 municípios da província de Cabinda, aproximadamente 80 mil metros cúbicos por dia. Então, esta é a produção que é distribuída hoje. Infelizmente, não conseguimos satisfazer o consumo porque temos uma superprodução. Hoje, apenas necessitamos para satisfazer a zona abrangência da rede com 34 mil metros cúbicos por dia. É uma produção que, de facto, tem vindo a agradar a população na zona da abrangência. Forço aqui, zona da abrangência, o que significa que ainda temos zonas que não foram ainda intervencionadas também, onde nós, este ano, temos algumas ações, como é no caso do Tixiaco, no Povo Grande, estamos a gerar algumas ações que vai servir para poder atender alguma população que não foram servidas no projeto inicial. João Batista Frank fez saber também que a Empresa das Águas, neste ano, vai trabalhar no processo de cadastramento para se identificar as zonas que precisam de maior acompanhamento. Estamos a levar avante o trabalho de cadastramento. É um trabalho que vai se deparar quase em toda a cidade de Cabinda, onde vamos identificar zonas que não foram servidas ou que anteriormente eram servidas no antigo sistema que hoje está fora. Então é daí onde nós vamos visar ações para a implantação da nova rede. De referir que a produção de água é de 80 mil metros cúbicos e a distribuição corresponde a 32 mil metros cúbicos devido às péssimas condições que a rede apresenta. Profissionais da saúde na província de Mochico estão a ser capacitados em matérias que visam o aprimoramento de técnicas de prevenção de infecções. Uma iniciativa que surge por conta do registro de casos de infecções que tem aumentado naquela região do país. O Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde estão preocupados com a prevenção e controle de infecções nas unidades sanitárias da província de Mochico e não só, com vista a potencializar e capacitar os técnicos ligados à logística, assistência e estatísticas dos hospitais, centros e postos de saúde da província de Mochico, decorre na cidade de Luena um workshop sobre prevenção e controle de infecção associada aos cuidados de saúde, subordinada ao tema Melhores práticas para assistência segura e de excelência ao doente e ao profissional de saúde, uma promoção do Ministério da Saúde em parceria com a Organização Mundial da Saúde. Essa formação pretende linkar, trabalhar os dois aspectos, que é a logística de materiais, que tem uma gestão adequada de materiais e equipamentos a serem utilizados na prevenção e controle das infecções, e por outro lado, que os profissionais de saúde saibam usar esses materiais adequadamente. Visto que através do decreto 260/10 do Comitê de Especialidade visa que as unidades sanitárias tenham uma comissão de controle e prevenção de infecções. Esperamos que eles mudem a sua maneira, a sua abordagem
e a prática no nível das unidades sanitárias. O encontro, que reuniu vários técnicos dos 9 municípios que compõem a província do Mochico, está a tratar, entre vários, temas como infecções associadas aos cuidados de saúde, cadeia de transmissão de micro-organismos e principais medidas de prevenção de infecções, papel e importância da logística na prevenção e controle das infecções, entre outros. Cai num bom momento porque a nossa unidade precisa de uma área de epidemiologia para fazer aquilo que é o controle e a estatística daquilo que são as doenças que acometem os nossos pacientes. E então é o momento ideal para nós ter mais uma valência na nossa unidade para então conseguirmos levar a cabo daquilo que é a promoção da saúde, eliminar aquilo que é a cadeia do ciclo epidemiológico das doenças então infecciosas. Para os participantes, o encontro está a ser muito proveitoso, pois o mesmo visa contribuir para o melhor desempenho das suas funções nos seus locais de trabalho. Eu pensava que seria uma formação qualquer, mas afinal de contas não. Gostaria que tivessem o Ministério da Saúde aqui na província do Mochico em particular, tivessem mais workshops a respeito disso, para vermos se melhoramos o sistema de saúde aqui na nossa província. Lembrar que das 39 unidades sanitárias avaliadas no país durante o ano passado, entre públicas e privadas, constatou-se que as unidades públicas têm mais dificuldades em garantir o controle e prevenção da infecção. Outra vez, boa noite, bem-vindo à segunda parte do jornal. A cooperação entre Angola e o Japão nos domínios económico, cultural e turístico é vista pelo Presidente da República como crucial. No Japão, o chefe de Estado deixou claro que são várias as vantagens de cooperar com o país considerado como a terceira maior economia do mundo. O Presidente da República abordou, em entrevista ao jornal japonês The Asahi Shimbun, as áreas preferenciais para o investimento privado no país. Nós gostaríamos de ver o investimento privado japonês em Angola nos setores no setor energético, incluindo energias renováveis, no agronegócio, nas pescas, no turismo, na indústria extrativa, na indústria farmacêutica. Em princípio, são esses os domínios em que nós gostaríamos de ver, sem prejuízo dos investidores, eles próprios, poderem escolher onde pretendem investir. O chefe de Estado avalia o encontro com o primeiro-ministro japonês Fumio Kishida como sendo produtivo, o que serviu também para estreitar os laços entre as duas individualidades. Foi um encontro de trabalho bastante produtivo, onde aproveitamos a oportunidade de abordar não apenas questões das nossas relações bilaterais, como também alguns dos assuntos mais quentes. Mas sem sombra de dúvidas que a nossa atenção centrou-se no conflito russo-ucraniano, que, como todos nós sabemos, portanto, prejudica não apenas a Ucrânia e os ucranianos, mas acaba por atingir todo o planeta. Sobre a situação geral da política internacional, João Lourenço diz que, em princípio, Angola mantém relações com a Rússia e os Estados Unidos da América e que no domínio da política internacional não existe a lei da exclusão. Na política não vale a regra da exclusão. Se você é amigo de alguém, tem que ser inimigo do outro. Isto não funciona assim. Os japoneses pensam que, com a presença chinesa, estão a perder o poder de influência para os países africanos, uma ideia que é rejeitada pelo presidente angolano. Nas relações internacionais deve haver espaço para todos. Eu há bocado dizia isso e repito, a lei da exclusão aqui não funciona. Se alguém está presente, não significa dizer que os outros devem ser afastados, devem ser corridos. Não é assim, todos são bem-vindos. E num mundo globalizado como o nosso, a concorrência que acabará por ditar quem ficará na posição mais forte ou na posição mais fraca. Sendo a China um dos países que mais investe em Angola, o Presidente da República disse que tem de se ser precisos em certos conceitos porque há diferença entre investir e financiar.
Uma coisa é investir, outra coisa é financiar. Financiar é emprestar dinheiro. O que a China fez durante esses últimos anos em Angola foi, sobretudo, atribuir linhas de financiamento ao governo angolano para a construção ou manutenção de infraestruturas públicas. Portanto, são dinheiros que constituem a dívida que Angola tem para com a China e Angola já tem vindo a reembolsar ao longo dos últimos anos. Isso é completamente diferente do investimento privado chinês. O investimento privado chinês em Angola é reduzíssimo, é mínimo, é muito pequeno em comparação com o financiamento que prestaram ao governo angolano. João Lourenço, que terminou ontem a sua visita oficial ao Japão, entende que Angola vai procurar honrar o compromisso que o país tem de pagar a dívida com a China, como foi também com outros países que consideram créditos e financiamentos. Os preços do petróleo no mercado internacional registraram uma das maiores baixas dos últimos dias por influência da crise na banca dos Estados Unidos. A principal matéria-prima do país atingiu valores que estão abaixo do preço médio aprovado no atual Orçamento Geral do Estado. Em baixa registada na manhã desta quinta-feira, o Brent, referência das exportações angolanas, caiu de $83 para $74,40 no mercado internacional. As razões são atribuídas a um colapso de 3 barcos norte-americanos, que resultou na perda de até 30% do seu valor em bolsa. A redução de 74 está abaixo dos $75, valor de referência do barril de petróleo no Orçamento Geral do Estado para o exercício econômico 2023. Se trata inicialmente de uma flutuação cíclica, portanto, o que não nos leva a assegurar com uma certa propriedade de que vai ter impactos significativos no Orçamento do Estado. Na medida em que pode ser um evento cíclico, não é? Que pode ser decorrente, digamos assim, da conjuntura internacional, especialmente do temor de uma recessão na Europa, também do temor da continuidade da guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Apesar de não ser uma queda considerada grave para a economia angolana, os especialistas alertam para maior atenção ao setor não petrolífero, uma vez que se a queda continuar até mais ou menos uma cifra de $50, pode ser preocupante para a nossa economia. E caso esta queda persista, poderá sim ter impactos significativos, reduzindo a arrecadação, reduzindo consequentemente a capacidade de pagamento do Estado, tanto pagamentos associados aos juros da dívida, quanto pagamentos associados a investimentos, especialmente em infraestruturas, transferências de renda, como o sistema previdenciário e outros programas sociais que o governo vem implementando nos últimos anos. Em Angola, o crude ainda representa mais de 90% das exportações, mais de 30% do produto interno bruto e até 60% das receitas fiscais do Estado. Este analista fala em procura contínua do petróleo até 2030. Porque basicamente as adaptações económicas e as reformas em termos de atividade económica que estão a ser feitas pelos vários países atingirão, se tudo correr bem, por volta dessa altura, uma altura de mudança, um ponto de mudança. O que é essa mudança? É de facto deixar de depender da energia fóssil para começar a ter uma energia, uma produção energética com mais energia renovável e, portanto, será aí o ponto de viragem. A Agência Internacional de Energia afirmou no seu relatório publicado nesta quarta-feira que no segundo semestre deste ano o aumento do consumo constituirá um desafio, principalmente pela incerteza do petróleo russo. Indica ainda que a procura mundial irá acelerar à medida que o ano avança, com um crescimento a passar de apenas 710 mil barris por dia no primeiro trimestre para 2,6 milhões no quarto trimestre. Vale recordar que até o dia 1º de março registava-se uma subida no barril, impulsionada pelos bons indicadores da China, o maior importador de energia no mundo. O Presidente da República efetuou mudanças nos conselhos de administração de algumas empresas públicas do setor dos transportes. Acompanhe a seguir o resumo da composição dos conselhos de administração em função das mudanças determinadas pelo chefe de Estado.
O Presidente da República procedeu esta quinta-feira movimentações nos conselhos de administração das empresas públicas do setor dos transportes. João Lourenço exonerou por conveniência de serviço os conselhos de administração da Sociedade Gestora de Aeroportos, SGA, da empresa Caminho de Ferro de Luanda, da empresa portuária de Luanda, do Caminho de Ferro de Moçambiques e da empresa portuária do Lubito. Na ocasião, em decreto presidencial, o chefe de Estado deu por findo o mandato das individualidades que integram o Conselho de Administração da SGA, nomeadamente Mário Miguel Domingues, presidente do Conselho, Nathaniel Alberto dos Santos, presidente da Comissão Executiva, e mais 7 administradores executivos e não executivos. No Conselho de Administração do Caminhos de Ferro de Luanda foram exonerados o seu presidente Júlio Bango Joaquim, o administrador para a área técnica e os 2 administradores não executivos. Em outro decreto, o presidente dá igualmente por findo o mandato dos membros do Conselho de Administração da empresa portuária de Luanda, presidido por Alberto Antônio Beng, e os restantes administradores da empresa portuária de Luanda, nomeadamente 3 executivos e 3 não executivos, foram também exonerados. Daniel João Kipache foi exonerado do cargo de presidente do Conselho de Administração da empresa dos Caminhos de Ferro de Moçambiques. O presidente, em outros decretos, nomeou um novo Conselho de Administração para os Caminhos de Ferro de Luanda, nomeadamente Manuel Antônio Kanda Kanda, presidente do Conselho de Administração, Manuel João Lourenço, administrador para a área técnica, Luzia Vanessa Correia da Costa Cravide, administradora para a área financeira, Rufino Manuel da Conceição Júnior, administrador não executivo, Daniel João Kipache, administrador não executivo. Para a empresa portuária de Luanda foram nomeados Alberto Antônio Beng, presidente do Conselho de Administração, Will Luct Mário Guimarães, administrador executivo, Aníbal Antônio Vuma, administrador executivo, João Gaspar de Souza Fernandes, administrador executivo, Pedro Valentim Dose, administrador executivo, Mário Miguel Domingues, administrador não executivo, Manuel Augusto César Ferreira, administrador não executivo. O Presidente da República nomeia nos termos da lei e por conveniência de serviço público Antônio Coelho Fernandes da Cruz, presidente do Conselho de Administração da empresa dos Caminhos de Ferro de Moçambiques, EP, Antônio Capeua Calhangula, administrador não executivo da empresa portuária do Lubito, EP. E falamos a seguir de Bolsa de Valores. A reportagem da Celestina Zola propõe uma abordagem mais esclarecedora sobre o funcionamento das operações a esse nível. Acompanhe. A Bolsa de Valores é um mercado organizado onde se negociam ações de capital aberto, públicos ou privados e outros valores mobiliários. Em Angola, os primeiros passos para o funcionamento do mercado financeiro começaram a ser dados em 2015 com a abertura da Bodiva. Esta educadora financeira diz que qualquer pessoa pode investir na Bolsa. Para tal, o conhecimento é fundamental. Se as pessoas não estiverem educadas, elas desconhecem, não conseguem entender as melhores práticas e como aproveitar as oportunidades do mercado. Só que muitas vezes nós queremos colocar a carroça à frente dos bois. As pessoas precisam de trabalhar o seu comportamento financeiro primeiro, antes de pensar bolsa. A bolsa vai ser só mais um passo, mas não pode ser o passo inicial. Tem que começar antes. Temos que falar sobre poupança, temos que falar sobre renda extra, temos que falar sobre ganhar mais dinheiro, temos que educar as pessoas para o investimento. Então, a Bolsa deixa de ser um bicho de 7 cabeças quando nós nos educamos, quando nós aprendemos. Nós só temos medo daquilo que não dominamos. O presidente do Conselho Executivo da Bodiva explica como o cidadão pode investir na Bolsa de Valores. A Bolsa é, efetivamente, na essência, um supermercado, mas a única diferença é que nós não compramos e vendemos bolachas ou pão, nós compramos e vendemos ações, obrigações, instrumentos financeiros. Todo mundo pode ter acesso à Bolsa. Nesse momento nós temos mais do que 60 mil contas abertas. Portanto, existem mais do que 60 mil empresas e pessoas com contas abertas e que podem comprar e vender na Bolsa. Tem que ser por enquanto, tem que ser por via de um banco
uma pessoa vai a um banco, da mesma forma como nós abrimos uma conta num banco, abrimos também uma conta, chamamos conta de custódia, que é uma conta de investimento, mas no futuro será feito pelas corretoras, distribuidoras. Portanto, qualquer um pode ter acesso ao mercado. Cabo Verde e Moçambique, dois países dos PALOP que estão no mercado de capitais há aproximadamente 25 anos, reforçam a educação financeira como um meio de desenvolver o setor. Que está a desenvolver-se, se os jornalistas não cumprirem com o seu papel, naturalmente que esta questão da literacia financeira, ou seja, esta capacidade de os angolanos poderem perceber as diferenças entre ações, obrigações, em saber que oportunidades de investimento na realidade têm, este é um papel que claramente temos de ter a parceria dos jornalistas, neste caso aqui em Angola. E por isso nós ficamos felizes também que esta ideia da Bodiva em incentivar os jornalistas nesta matéria é um exemplo de que todos saímos a ganhar quando nos unimos em prol de um mercado de capitais em Cabo Verde, Angola e Moçambique. Nós temos estado a trabalhar muito para transmitir também a nossa experiência na área da educação e literacia financeira. Os mecanismos que temos usado nos últimos anos que permitiram sair de 4 empresas cotadas em 2017 para este ano nós temos 12 empresas cotadas. Em fase final de privatização, a Bolsa de Valores de Angola cria parcerias com as bolsas de Moçambique e Cabo Verde, de formas a encontrar novos ambientes de negócios. É uma parceria muito positiva. No caso de Moçambique, no caso de Cabo Verde, o Cabo Verde tem feito um trabalho muito interessante na especialização daquilo que são as novas fontes de financiamento ou fontes de financiamento sustentáveis. E dentro das fontes de financiamento sustentáveis, por exemplo, tem a questão do financiamento das energias limpas, né? E aí eu acho que nós poderemos fazer uma parceria e fazer pequenos e médios projetos, mas de grande impacto, né? Atenção agora para as iniciativas que visam incentivar o empreendedorismo no país. Aqui em Luanda, várias pessoas com deficiência foram hoje beneficiadas com kits para o início da atividade económica. Num total de 30, o conjunto de pessoas que receberam da Fundação Luini cadeiras de roda. Há muito que se diz que a persistência é a chave para o sucesso. E para mim ver essa motorizada, eu fui andando no mês de dezembro com a fome, meus filhos ficaram com fome. Esta mulher tem 46 anos. Em 2017, sofreu amputação dos membros inferiores e a vida continuou. Atualmente, trabalha por conta própria como vendedora de comida. A partir de hoje, ela tem uma motorizada e outros itens que deverão contribuir para a realização da sua atividade. Eu não sei como é que eu vou agradecer a Deus e às pessoas que me deram mesmo a motorizada e o kit da cozinha, porque essa motorizada vai me ajudar mesmo muito. Cabeleireira há 5 anos, Domingas José nunca teve condições para abrir um salão. Com o kit que recebeu, o sonho antigo pode ser uma realidade. Esse kit vai me ajudar a trabalhar e sustentar a minha família e seguir a minha carreira para frente. Estas são 2 das 4 pessoas que beneficiaram de kits de trabalho. Uma iniciativa da Fundação Luini, enquadrada no lançamento da campanha solidária Luini 25 anos. Ao longo deste tempo, a instituição desenvolveu vários projetos, com destaque para os dos setores da saúde e educação. Nós, como sabem, temos neste momento um centro ortopédico que foi construído de raiz pela Fundação Luini para 1.500 utentes. Construímos cerca de 4 escolas de ensino especial. E os centros ortopédicos do Kwanza Norte, nomeadamente o Arminda Faria, o centro ortopédico do Ambo, o centro ortopédico da Huila, todos eles estão apetrechados e equipados com equipamento da Fundação. Os apoios vão surgindo e nós, desta feita, podemos dizer que o balanço ao longo destes 25 anos, quer a nível do setor empresarial, quer a nível do setor institucional, tem sido bastante positivo. Hoje, mais de 40 pessoas com deficiência, entre adultos e crianças, beneficiaram de cadeiras. A minha cadeira de roda apresentava algumas dificuldades. Agradeço muito pela oferta que me foi dada hoje. Estou se sentindo bem. Até está de parabéns, Fundação Hino. A Fundação Luini anunciou para breve a abertura de um centro para a reparação de cadeiras de rodas. E nós vamos nessa linha de produção com alguns colaboradores nossos e alguns trabalhadores também que são pessoas com deficiência, reciclar estas cadeiras.
Conselho de Segurança renova a missão da ONU no Afeganistão. Acompanha o compacto da atualidade internacional com este e outros destaques com Edna Firmino. Olá, Edna, boa noite. Olá, Kina e Simeão, muito boa noite e boa noite a você que nos acompanha. O Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou hoje, por unanimidade, 2 projetos de resolução que renovam o mandato da organização no Afeganistão. O primeiro projeto de resolução reúne a aprovação de todos os 15 Estados-membros do Conselho. O segundo projeto de resolução conseguiu uma avaliação independente sobre as dificuldades a que o Afeganistão está sujeito. Já a seguir, outras notas internacionais. Polícia e manifestantes entraram em confrontos hoje perto de um tribunal em Dakar, onde estava a ser julgado Ousmane Sonko por difamação, insultos e falsificação, acusado pelo ministro do Turismo, Mame Mbaye Niang, também funcionário do partido presidencial. O conflito surgiu porque os apoiadores de Sonko foram impedidos de acompanhar o julgamento. Ousmane Sonko, que ficou em 3º lugar nas eleições presidenciais de 2019, também acusado de agressão sexual a uma funcionária de um salão de beleza em 2021 e de fazer ameaças de morte contra ela. Sonko nega todas as acusações e diz que elas têm motivação política. A tempestade que atingiu o sul da África no fim de semana pela segunda vez, depois de atingir a terra pela primeira vez no final de fevereiro, provocou mais de 300 mortos. Fred é um dos ciclones tropicais mais longos já registrados e um dos mais mortíferos da África nos últimos anos. No Malawi, o ciclone deixou um registro de 225 mortes, com centenas de feridos e algumas pessoas ainda desaparecidas. O presidente do Malawi, Lázaro Chakwera, declarou 14 dias de luto nacional e pediu apoio internacional para os esforços de socorro e disse ainda que mais de 80 mil pessoas foram deslocadas. O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, disse nesta quarta-feira que os responsáveis por um raro ataque a bomba na estrada na área do Hezbollah, do Líbano, seriam encontrados e responsabilizados criminalmente. Os militares de Israel disseram que as forças de segurança mataram um homem que carregava um cinto com explosivo depois que ele aparentemente cruzou o Líbano. Quem realizou este ataque se arrependerá de ter realizado um ataque contra os cidadãos de Israel e contra o Estado de Israel, disse Gallant, a quando da sua visita à fronteira entre os dois países. O presidente da República da França, Emmanuel Macron, fez aprovar a sua reforma do sistema de pensões sem passar pela Assembleia Nacional e usou um artigo da Constituição que o permite. Até ao último momento, Emmanuel Macron acreditou ser possível fazer passar a reforma, um dos pilares dos seus mandatos, através de um voto no hemiciclo, mas sem uma maioria garantida na Assembleia Nacional. Forçou a aprovação da lei quando faltavam apenas 12 minutos para o início da sessão parlamentar. A decisão não agradou os deputados da oposição, que anunciaram que vão interpor várias moções de censura nas próximas 48 horas, uma das quais vai juntar deputados da direita e outros partidos e que pode pôr em perigo o governo da primeira-ministra Elisabeth Borne. Manifestantes e polícias entraram em confrontos nesta quinta-feira. Os manifestantes anunciaram uma greve geral de 24 horas para que sejam encontrados os culpados do acidente de comboio no passado dia 28 de fevereiro, que vitimou 57 pessoas, na maioria estudantes. Os manifestantes atiraram pedras contra a polícia, que respondeu com bombas de gás lacrimogêneo do lado de fora do parlamento. Muitos serviços essenciais ficaram paralisados porque os trabalhadores aderiram à greve de 24 horas convocada pelos maiores sindicatos da Grécia. Mais de 25 mil pessoas se reuniram no centro de Atenas, segundo estimativa da polícia. O primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis, cujo mandato termina em julho, pediu desculpas pelo acidente e prometeu contratar mais funcionários e consertar o setor ferroviário com o apoio da União Europeia. Por hoje é tudo. Kina e Simeão, nós voltamos amanhã. Continuação de um ótimo jornal. Obrigada, Edna. Contamos contigo. A quinta-feira foi de capacitação na Assembleia Nacional. Mulheres debateram em workshop a questão da inclusão digital e o empoderamento da mulher.
Awa é uma rapariga de 20 anos que viu nas novas tecnologias de informação uma oportunidade de empoderamento e, com a sua irmã gêmea, criou um projeto que poderá ajudar a minimizar as filas de espera nos hospitais. Então, criando este sistema, que é o sistema detetor de malária não invasivo, vem ajudando muito no diagnóstico da malária. Em 2 minutos você pode fazer o teu teste se tens ou não tem paludismo. Já está a funcionar. Foi testado no Hospital Maria Pia, nesse momento está no Hospital Maria Pia, no Hospital dos Cajueiros, no Hospital da Somac, que é o famoso Hospital do Cazenga. Impulsionamos também outras mulheres a atacarem as tecnologias, não só mulheres de fora, mas também da nossa instituição, que vem vindo agora apoiar mais nas tecnologias no que tange à saúde. Então, é uma alegria. Elas fizeram parte de um grupo de mulheres de diversas áreas da sociedade que se juntaram hoje na Assembleia Nacional para abordar o papel das mulheres e as tecnologias de informação, onde a igualdade do género, conquistas e perspectivas também foram temas de abordagem. Ela, como ferramenta, empodera muito. E porque uma mulher educada, formada, ela consegue melhorar uma sociedade também. As mulheres conseguem realmente aceder e envidar por carreiras ligadas às tecnologias de informação e comunicação, e desenvolver projetos, programas que consigam ir buscar inspiração em todas as outras mulheres que realmente já conseguiram fazer um percurso brilhante e ascender a posições de topo em carreiras ligadas à tecnologia ou onde o uso da tecnologia acaba por estar presente. Apesar das várias conquistas da mulher na sociedade, a luta pela igualdade do género é contínua e a inclusão digital pode ser um grande aliado no fortalecimento e empoderamento das mulheres e raparigas no mundo digital. As tecnologias hoje estão a dominar o mundo e, sendo mulher, entendendo muito mais das tecnologias, acredito que vamos dar um passo ainda mais para o desenvolvimento social e também para o nosso próprio desenvolvimento. Nós utilizamos as tecnologias como uma fonte de rendimento. Só com um smartphone na mão eu já consigo multiplicar a minha conta bancária. Um telefone na mão é uma empresa, não é? A importância da tecnologia para as mulheres, ela nos permite a nossa inserção no mercado de trabalho. E hoje em dia temos visto muitas mulheres que, mesmo sem sair de casa, são empresárias. Para o presidente em exercício da Assembleia Nacional, o lugar da mulher na história é por mérito. E na era digital é preciso usar todos os mecanismos para que este lugar não lhe seja retirado. O lugar da mulher na história, ele lhe pertence por direito. É sobre a inovação e mudanças tecnológicas e a educação na era digital para alcançar a igualdade de género e o empoderamento das mulheres e raparigas que a modernidade nos convoca a unir-se cada vez mais à nova humanidade partilhada. Outra vez boa noite. A informação retoma com contas e dívidas de empresas que comprometem a segurança social de funcionários. O Instituto Nacional de Segurança Social queixa-se de incumprimento e promete avançar para uma campanha de cobrança coerciva. A segurança social é entendida como a proteção social obrigatória. É uma realidade assumida coletivamente pelo Estado e o empregador. Algumas pessoas desconhecem o pagamento que as empresas efetuam na segurança social, recorrente dos descontos sofridos todos os meses. E outros cidadãos conhecem bem os benefícios da segurança social e como os descontos são feitos. Definindo taxativamente não, mas tem benefícios para a prova de vida e é uma garantia futura. Esse desconto é feito mensalmente por meio de uma dedução no salário. Já fui lá uma vez para poder consultar se o desconto que eu tenho sofrido encosta lá. De facto tem, encosta. A minha empresa tem feito essas transferências para lá. À medida do tempo que trabalhou a empresa e a segurança social vai lhe remunerar durante o tempo que ele estiver em casa. E a quem foi descontado todos os meses, mas não viu o dinheiro refletido na sua conta do Instituto Nacional de Segurança Social. Passei em algumas empresas que simulavam, né? Isso eu falo de forma particular, que eu estava inscrito
mas infelizmente não estava. Quando troquei de empresa para uma outra, fui saber se eu estou inscrito, quanto talvez tinha acumulado e tudo mais. Deparei-me com uma situação constrangedora. Por quê? Porque quando lá estive, tive a informação que nunca fui inscrito. O sistema de segurança social em Angola é composto por um conjunto de regime de caráter contributivo, sendo estes regime de trabalho por conta própria, regime de trabalho por conta de outrem e regime de trabalho de membros de confissões religiosas. O diretor do Gabinete Jurídico Contencioso do INSS, Wilson Santos, explica como funcionam os níveis da segurança social. A proteção social foi constituída exatamente para dar vazão ou resposta a algumas preocupações que a sociedade vive. E, portanto, para melhor atender a esta preocupação, ela teve que ser montada em níveis ou patamares. Nós temos um nível que é da proteção social de base, que na verdade hoje é responsabilidade dos departamentos ministeriais, sobretudo da família, promoção da mulher, educação, saúde, desporto, Polícia Nacional, Finanças e outros, não é? E depois temos o nível da proteção social obrigatório, que é dirigido aos trabalhadores, ou seja, a todos aqueles que têm uma fonte de rendimento, uma fonte de ganho. E ela naturalmente baseia-se na relação de contribuições. E basicamente, dos níveis, e de forma muito resumida, posso dizer isso. E se quisermos ter uma atenção especial ao nível da proteção social obrigatório, tem que dizer que ele é contributivo, ele protege os trabalhadores e as suas famílias nas situações de doença, morte, desemprego, velhice, maternidade, invalidez e outros desemprego e outros que a lei define. E para si que esteve em nossa companhia, ficam os agradecimentos. O Girassol Jornal termina aqui. Nós voltamos amanhã, no mesmo horário. Boa noite.